Os jogadores do Internacional se reapresentaram e já começaram um trabalho de preparação para o jogo contra o Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade dessa terça, um jogo-treino, que teve como destaque as presenças de Ener Valencia, Alan Patrick e Arangues jogando juntos, e um gol de Luca, que também chamou a atenção na atividade. No mercado de transferências, o Santos tenta atravessar a negociação envolvendo o volante Bruno Henrique, mas o Inter já tem um plano B na mira, apesar deste plano B ser bem complicado. Últimos ajustes restam para que o Inter possa anunciar de fato o goleiro Sérgio Rocher, a primeira das contratações efetuadas nesta janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 11 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento desta manhã no CT Parque Gigante, que eu estive presente por lá e eu já gravei um vídeo, inclusive, com os principais assuntos relacionados a esse treino de reapresentação, que foi um treino bem interessante, porque o técnico Mano Menezes colocou em campo um jogo-treino. Tá? E um jogo-treino onde a gente pode ver muita coisa. Por exemplo, o meio-campo com Gabriel, Arangues e Alan Patrick jogando juntos. O Ener Valencia como um segundo atacante de fato ao lado do Alexandre Alemão. Situações que a gente viu ao longo desse jogo-treino. No vídeo eu coloquei 3 gols da primeira parte da atividade, tá? Que a gente pôde acompanhar e que teve os principais jogadores em campo, tá? Porque depois dessa primeira parte de 35 minutos... os times misturaram, entraram muitos jogadores da base, os principais, Ener Valencia e Arangues, saíram, mas na primeira parte foram aqueles 3 gols que eu mostrei nesse vídeo. Outros destaques do treinamento que são interessantes para eu colocar aqui, tá? Eu até citei numa hora da dupla KTO que o Estevão foi um dos destaques do treinamento. Inclusive, ao longo das próximas lives, eu devo separar aqui lances do Estevão nesse jogo-treino, tá? Ele foi muito bem, jogou pelo lado direito, nos 2 times, primeiro no time que era dos terceiros reservas, depois no time dos reservas, porque entrou muita galera da base, e o Estevão jogou muito bem, enfrentando os caras individualmente, criando boas jogadas, foi o principal destaque do outro time, depois quando foi pro time dos reservas também, acabou indo muito bem. E teve, e eu não coloquei nesse vídeo, e não vi muita gente repercutindo, esse gol aí do Luca, tá? Que foi nessa segunda parte da atividade. O Luca, daí ele foi pro time dos reservas, entrou na vaga exatamente do Ener Valencia, e ele recebeu esse belo passe do Gia Dias, tocou na saída do goleiro e fez o 3-1 em tese, mas os times se misturaram, foi o único gol dessa segunda parte da atividade mesmo que o Luca acabou marcando no treinamento, tá? Bom, para quem quiser assistir os detalhes do vídeo, os detalhes do jogo treino, como que foram os outros gols, como que foi a participação do Ener Valencia, do Alan Patrick, do Arangues, do Gabriel, é só clicar nesse vídeo aqui que eu falo sobre isso e sobre, de alguma maneira, a tentativa que o Mano fez de encaixar um esquema pro Ener Valencia, ele tá buscando isso nos treinamentos, tá? Vamos pro mercado de transferências, porque eu tenho algumas informações importantes para passar aqui, tá? A primeira delas é sobre Sérgio Rocher, que ainda não está em Porto Alegre e tudo mais, mas chega nos próximos dias. E hoje foi um dia de muita dúvida. Será que esse negócio pode melar? Será que pode acontecer alguma coisa que tire o Rocher do Inter? E do que a gente conversou com as pessoas do Inter, e inclusive com pessoas ligadas ao jogador, pessoas que estão no negócio, é que não tem como melar o negócio do Rocher, tá? Ele é jogador, ele vai ser jogador do Internacional. Alguns detalhes contratuais ainda estão sendo ajustados para que ele seja assinado, mas não há risco dessa negociação ela melar. O Rocher vai jogar no Inter e isso está praticamente garantido por todas as partes envolvidas na negociação, tá? É só uma questão de ajuste mesmo. Nos próximos dias, talvez até nessa quarta-feira, o Rocher seja de fato anunciado. Então, sem maiores preocupações em relação a isso. Mas o Inter quer trazer mais nomes. E aí, um outro nome que esteve avançado e está avançado com o Internacional é o do volante Bruno Henrique. Mas tem um time do Brasil que quer atravessar essa negociação, que é o Santos. O Santos fez uma proposta pelo Bruno Henrique, que está livre no mercado, contrato se encerrando com o Al Ittihad e pretende voltar para o futebol brasileiro. Já havia recebido uma proposta do Internacional, mas agora recebeu também uma proposta do Santos, que está tentando atravessar essa negociação, tá? Eu ouvi alguns colegas, o João Batista Filho, por exemplo, disse que conversou com pessoas ligadas ao jogador que dizem, olha, uma proposta boa, que veio do Santos, balançou. E aí o jogador vai ter que escolher. O Santos está em um processo de reformulação. E assim, não é só o Bruno Henrique que o Santos está atravessando junto ao Inter, tá?
O Santos atravessou o Salazar, o Santos quer o Salazar também, e promete oferecer uma boa grana pro Schalke 04, e aí não tem muito o que fazer. E agora, o Bruno Henrique. Então, o Santos, que tá nesse processo de reformulação, trocou de treinador, tá trocando de diretoria, precisa se reforçar nessa janela e tá buscando também o Bruno Henrique. Dentro disso, o Inter está fazendo outro movimento, que foi confirmado pelo staff do jogador, mas que não é tão avançado e é complicado de ser feito. Eu falo de Diego Pituca, tá? O pessoal do Revista Colorado conversou com o empresário do jogador que confirmou que o Diego Pituca foi sondado pelo Internacional, tá? Que o Inter está de olho na situação do Pituca. E aí, principalmente porque daqui a pouco mela lá com o Bruno Henrique, o Inter tem o Diego Pituca. O Diego Pituca tem 30 anos, está no Kashima Antlers do Japão, fez sucesso no Santos, aqui no futebol brasileiro, vice-campeão da Libertadores com o Santos em 2020. É um jogador que o Inter já se interessou em outros momentos e por isso segue sendo monitorado. Só que o Kashima Antlers tem contrato com o Pituca até metade do ano que vem. Então, para tirar o Pituca do Kashima Antlers agora é complicado, porque teria que compensar financeiramente os japoneses. Então é um plano B, mas o foco é no plano A e o Inter espera fechar com o Bruno Henrique, mesmo que tenha agora esse concorrente em relação ao jogador que é a equipe do Santos, tá? Quero falar também sobre Alemão, porque se descobriu os dois clubes, tá, que fizeram proposta pelo Alemão do futebol turco. E aí o pessoal do Globoesporte.com apurou mais uma situação, que além dos dois clubes turcos, mais um clube da Itália também fez proposta. E esse clube da Itália, a gente até já havia trazido aqui informação de que tinha interesse pelo jogador, que é o Frosinone da Itália, tá? Que subiu agora da Série B para a Série A, fez uma proposta de empréstimo pelo Alexandre Alemão. Mas os clubes da Turquia, que também fizeram proposta para a direção do Inter por empréstimo, são o Alanyaspor e o Konyaspor. E o Inter está analisando isso. Entretanto, não deve aceitar, porque é um empréstimo e o Inter quer vender o alemão, tá? Precisa vender. E enxerga o alemão como um bom potencial de venda, não deve emprestar. Essas negociações não devem avançar. Mas se descobriram os três times, o pessoal do Globoesporte.com apurou, o Frosinone, o Alanyaspor e também o Konyaspor. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira, tem Copa do Brasil, Grêmio e Bahia, se tiver jogo por causa do Ciclone, tem mais informações sobre isso lá no Diário do Grêmio KTO. Odd do Grêmio 1.5, odd do empate 4.3, odd do Bahia 6.3. Tem também Atlético Paranaense e Flamengo. Odd do Atlético 2.54, empate 3.4, Flamengo 2.71. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!